Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Você está no canal Cego Vê, sabe que o nosso propósito aqui é ajudar você a tratar a sua cegueira espiritual. Muito bem. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Você que acompanha esse canal sabe que eu sou deficiente visual. Eu vou só falar de cor esse versículo aqui. Vamos lá. Diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Repito, Davi falando aqui no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso tema aqui é: o nosso coração pertence a quem? O nosso coração pertence a quem? É uma pergunta. Então, aqui, Davi usa o verbo esconder nesse texto, no versículo 11 de Salmo 119. Esconder aqui traz a ideia de guardar, conservar. O que Davi vai guardar ou conservar? A palavra de Deus. Em que lugar Davi vai guardar a palavra de Deus? No seu coração. Por quê? No seu coração. Porque ele não guarda a palavra de Deus em outro lugar. Ele escolheu o seu coração para guardar a palavra de Deus. Por quê? Nós sabemos que o coração aqui não é o órgão vital que está dentro do nosso corpo. Sem ele, não há vida. O coração aqui significa a mente, a vontade, os nossos pensamentos, a sede das nossas emoções. Lembra que no Provérbios capítulo 4, 23, a palavra de Deus nos diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui o rei Salomão está dizendo que sobre tudo o que se deve guardar, guarda do teu coração. Porque ele não diz para a gente guardar outra coisa. Mas a principal é o nosso coração. O principal é o nosso coração. Porque o nosso coração é a sede das emoções. É o centro da nossa vida. Então, o coração aqui significa pensamento. Tem outra versão que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão lhe guiar, os seus pensamentos vão dizer a você como é que você deve viver. Ou seja, a Bíblia diz que
Assim como o seu rosto reflete nas águas, também o coração mostra o que você é. Assim como o seu rosto reflete nas águas, o coração mostra o que você é. Então, você é a forma ou do jeito que você pensa. Você é do jeito que você pensa. Se você vive pensando coisas ruins, você terá uma vida ruim. Mas se você vive pensando e dizendo coisas boas, com certeza você terá coisas boas. É assim que a vida funciona. O coração é a sede das emoções. O coração é pensamento. Como é que você anda pensando? Você anda pensando nas coisas boas ou nas coisas ruins? Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, narra aqui para a gente que Deus rejeitou o rei Saul. Deus precisa de um novo rei. Falou com seu servo, profeta Samuel, e o mandou à casa de Jessé para ungir um novo rei. E aí, Jessé, profeta Samuel, diz a Deus: Deus, se o rei Saul souber disso, ele me mata. Deus vai usar uma estratégia. Ele disse assim: Samuel, pegue um bezerro e fale que você vem para oferecer um sacrifício a mim. Então o profeta Samuel disse: tá tudo bem, vamos lá. O profeta Samuel chegou lá à casa de Jessé, oferecendo o sacrifício a Deus. E aí, Jessé começou a apresentar os seus filhos ao profeta Samuel, porque Deus mandou o profeta ungir o seu novo rei. E aí, Eliabe, o primeiro filho de Jessé, se apresentou. Samuel, dentro de si, ele disse assim: certamente aqui está o novo rei de Israel. Então Deus disse para ele: não se engane, Samuel. As pessoas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Abinadab passou, Deus disse não. Até que Samuel disse a Jessé: você não tem mais um filho? Jessé disse para ele: eu tenho mais um, o caçula. Ele está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Jessé disse para ele, Samuel disse para Jessé: eu não vou sair daqui enquanto ele vier. Mande buscá-lo. Davi chegou, Deus disse para Samuel: é este mesmo, unja-o.
E o profeta Samuel ungiu Davi como o novo rei de Israel. Um dos motivos de que Davi foi escolhido é o tipo de coração que ele teve. Davi teve um coração conectado com Deus. Davi teve um coração como o coração de Deus. Que tipo de coração você tem? Você tem um coração afastado? Você tem um coração afastado, desconectado com Deus, separado de Deus? Ou você tem um coração conectado, ligado com o céu? Porque Deus não olha para a aparência. São os homens que olham para a aparência, o que você se veste, o que você tem, o tipo de carro você tem, se você tem avião, se você tem bens materiais, uma boa casa, se você tem aquilo, isso e aquilo. Deus não olha para essas coisas. Deus vê o nosso coração. Deus vê os nossos pensamentos. Deus olha como é que a gente anda pensando. Como é que a gente vive pensando? Em que a gente vive pensando? Deus olha para o estilo de vida que nós estamos levando. Davi estava levando um estilo de vida boa diante de Deus. Se Davi estivesse levando uma vida pecaminosa, ele não seria escolhido. O coração de Davi pertencia a Deus. A quem pertence o nosso coração? Aqui está a pergunta. Pensemos nisso. A quem pertence o nosso coração? A Deus ou a Satanás? Se o nosso coração não pertence a Deus, certamente pertence a Satanás. Se não pertence a Satanás, ele pertence a Deus. Não tem como você ficar em cima do muro. Não tem como. Você precisa se posicionar. Você precisa identificar a quem pertence o seu coração. Quem é o dono do seu coração? Quem é o dono das suas emoções? Quem é o dono dos seus desejos? Quem é o dono dos seus pensamentos? Porque assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que você é. Você é o que pensa. Então, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O rei Saul, infelizmente, deixou que o seu coração fosse contaminado pelo pecado. Por isso que Deus o rejeitou. Ele não quis abandonar os seus pecados. Ele pecou, queria ser honrado enquanto ele estava pecando, não quis se arrepender, Deus o rejeitou. Quem tem o coração de Deus não significa que essa pessoa nunca vai pecar.
Não. Isso pode acontecer que a pessoa peque. Pode ser que aconteça. Porque a Bíblia diz que se você pecar, lembre que você tem um advogado. Você não deve pecar. Mas se você pecar, se isso acontece, lembre que você tem um advogado. Não fique no pecado. Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Arrependa-se. Volte para Jesus. Então, quem tem o coração de Deus, quando peca, ele se arrepende rápido. Ele não demora para se arrepender. Davi pecou, deitou com a esposa de Urias e fez com que Urias fosse morto na batalha. Deus ficou irado com Davi. Davi pagou as suas consequências, mas ele não ficou vivendo no pecado. Ele se arrependeu. Olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e um espírito reto, e renova em mim um espírito reto. Ele sabe que tipo de coração que agrada a Deus. O coração que agrada a Deus é um coração puro. Não é um coração que anda pecando. Não é um coração que está levando um estilo de vida pecaminosa. Não. Davi sabia que o coração que agrada a Deus é um coração puro. Já que o pecado contaminou o seu coração, Davi, pedindo a Deus um coração puro, limpo, sem mancha do pecado. E aí, o que você deve fazer agora? Pecou? Confesse, arrependa-se. Porque Deus quer que você tenha um coração conectado, ligado com Ele. Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas em Cristo Jesus, nós temos acesso a pensar como Deus pensa. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de andar nos caminhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos acesso de ter o coração que Deus tem. Pelo que Jesus fez na cruz, por mim e por vocês, nós temos a possibilidade, nós temos acesso à oportunidade de ter o coração do nosso Pai Celestial. Eu e vocês precisamos ter o coração de Deus. Assim como disse o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pegue a palavra de Deus e esconda no seu coração. Eu devo pegar a palavra de Deus e a esconder no meu coração. Se a palavra de Deus for escondida
em nossos corações, certamente viveremos como Jesus viveu aqui nesta terra. A quem pertence o meu coração? A quem pertence o seu coração? Pense nisso. Eu também preciso pensar nesta pergunta. Hoje mesmo, Deus quer que o seu coração pertença a Ele. Abra o seu coração neste momento e viva como Jesus viveu nesta terra. Sem oração, não tem como você ter o coração de Deus. Sem meditação, a leitura da palavra de Deus diariamente, não tem como você viver segundo o coração de Deus nesta terra. Sem jejum, não tem como. Sem a obediência ao que está escrito na palavra de Deus, não tem como. Eu e vocês precisamos orar, jejuar, meditar, estudar a palavra de Deus e também obedecê-la todos os dias. Porque a Bíblia diz em Provérbios: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim você terá um futuro brilhante e não perderá a esperança. Se você quer ter um futuro brilhante e não perder a esperança, respeite e obedeça a Deus. Deus abençoe vocês. Fique com essas palavras em nome santo de Jesus. Deus abençoe.